Esse sim faz feio. A raiz de todos os problemas do filme está nos personagens que são rasos demais. Eles são tão pouco desenvolvidos que as motivações e atitudes deles acabam parecendo muito juvenis, como se fossem um bando de adolescentes. Programa em cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! O Oscar passou, mas o mundo do cinema continua girando. Começa agora um novo ciclo, com novos filmes, novas histórias, e daqui a um ano tem mais. Talvez sem o Brasil, mas certamente com muita coisa boa pra gente conversar. Afinal, aqui a gente não gosta só de cinema brasileiro, não. A gente gosta de cinema. Então, vamos continuar caminhando esse caminho. E se você ainda não viu, tem vídeo aqui no canal com as minhas impressões sobre o Oscar desse ano. Por aqui tem bastante assunto pra gente falar, com um relançamento grande e com 3 estreias nos cinemas. Entre elas, uma segunda chance, que eu já adianto que eu não gostei. Antes de falar de tudo isso, eu quero rapidinho pedir a sua inscrição e o seu like no vídeo. É tão chato ficar pedindo isso, mas é que se eu não peço, você esquece. E eu sei como é, eu também sou assim. Então, eu tô te lembrando e contando com essa força, hein? E nós começamos o programa pra valer com uma das estreias, um drama romântico. Em Uma Segunda Chance, depois de passar 7 anos na prisão por causa de um acidente de trânsito em que ela estava dirigindo e que provocou a morte do seu namorado, Kenna está de volta à cidade onde a tragédia aconteceu. Seu grande objetivo é conhecer e se conectar com a própria filha. Para isso, ela vai encontrar a resistência dos pais do namorado, que estão criando a menina, mas vai se aproximar do melhor amigo dele. O filme é baseado em um livro da autora estadunidense Colleen Hoover, uma autora best-seller que coleciona sucessos e polêmicas. Algumas dessas polêmicas são inerentes à condição de best-seller. Como praticamente todos os autores amados por uma parte grande do público leitor dos últimos 50 anos, ela é odiada pela crítica, acusada de escrever mal e de abusar de clichês e outras apelações. Até aí, como eu disse, nada de novo, nada que todos os Paulos Coelhos da vida já não tenham passado. Só que tem coisa bem pior. Ao mesmo tempo em que ela é idolatrada por grande parte das leitoras, mulheres, uma outra ala desse mesmo público, principalmente as de perfil mais feminista, critica. O principal alvo é o livro É Assim que Acaba. Ali, ela é acusada de romantizar relacionamentos abusivos, comportamentos tóxicos e até violência doméstica, passando pano para agressores em nome do amor. Ou, para ser mais correto com a realidade, do suposto amor. Mas tudo sempre pode piorar. Ela deu muita munição para quem critica esse aspecto da obra dela ao anunciar 2 anos atrás uma versão em livro de colorir de É Assim que Acaba. Pois é, eu não sei quem foi o gênio que pensou nisso, mas para essa ideia chegar a vir a público é porque ela foi aprovada por várias cabeças, entre elas a da própria Colleen. Para essas pessoas, por algum motivo, pareceu super adequado transformar uma história de abuso físico, emocional, psicológico em um fofinho livro para colorir. Pegou tão mal, a reação contrária de todas as pessoas de bom senso foi tão forte que o projeto foi cancelado já no dia seguinte. Eu não vou nem me aprofundar na história toda do escândalo que virou o pós-lançamento do filme É Assim que Acaba, com todos os processos judiciais milionários envolvendo a estrela do filme, Blake Lively, e seu parceiro de cena e diretor do filme, Justin Baldoni, com acusações mútuas que vão de difamação a abuso. Uma baixaria que custou até a amizade da Blake Lively com a Taylor Swift. Bem mais tranquilo foi o ambiente em Se Não Fosse Você, que saiu no ano passado com McKenna Grace e Mason Thames. E até um filme bonitinho, né? Que não faz feio. Em um drama familiar que envolve morte em acidente, como é o caso desse novo Uma Segunda Chance. Esse sim faz feio. A raiz de todos os problemas do filme está nos personagens que são rasos demais. Eles são tão pouco desenvolvidos que as motivações e atitudes deles acabam parecendo muito juvenis, como se fossem um bando de adolescentes. Se fosse só isso, já seria ruim. Para piorar, esse problema é a origem de outros. A construção frágil dos personagens
impossibilita que eles sustentem o peso de uma trama que poderia ser bem mais interessante, já que a premissa é boa. O desenvolvimento pobre causa uma série de situações forçadas que impedem que o filme decole. Aos poucos, o tédio vai se instalando sob a condução lenta da diretora Vanessa Caswell. E aí, a pobre da Maika Monroe. A atriz que brilhou em 2 excelentes filmes de terror, Corrente do Mal, já faz um tempinho, e Long Legs, mais recente, e que pega aqui um papel sabiamente recusado pela ganhadora do Oscar de melhor atriz no ano passado, a Mike Madison, vem toda disposta a fazer mais um ótimo trabalho, mas é tragada pelo roteiro ruim, a direção frouxa e pela dificuldade de tabelar com seu parceiro de cena mais constante no filme, o Tyreek Withers, que tem uma presença muito desanimada. Bem melhores são os atores que fazem os pais do namorado que morreu. Só que não tem ator bom que faça milagre com personagens mal escritos. A eterna Lorelai de Gilmore Girls, a Lauren Graham, é totalmente desperdiçada em um personagem sem forma. Mas pelo menos ela tenta. Já o Bradley Whitford fazendo o marido dela, nem isso. Ele parece tão desinteressado que é quase como se ele estivesse irritado da gente estar ali assistindo. Como se fosse um ator de teatro que preferia que a plateia estivesse vazia para ele poder ficar em casa fazendo outra coisa da vida. Uma pena. E aí, para preencher esse vazio, o filme é populado de personagens sem função, como uma vizinha da protagonista que não acrescenta nada, com o interesse romântico dela, dessa vizinha, que soma menos ainda, até um gatinho é inserido no filme como um apelo para a fofura, que também não vai a lugar nenhum. Monica Myers, atriz adolescente estreante com síndrome de Down, é uma graça e diverte, mas ela só está ali como acessório para a gente simpatizar com a protagonista. Como se isso fosse necessário. Menos mal que pelo menos ela funciona como alívio cômico. Mesmo assim, com tudo isso, o filme, bem ou mal, consegue chegar ao coração de boa parte do público. Na sessão em que eu estava, teve muito funga-funga, sabe? Muita pipoca temperada com lágrimas. Um sinal de que as pessoas estão carentes de romance e de histórias com coração nos cinemas. Fica o recado, para os estúdios de Hollywood. Mas também fica o recado para os bons roteiristas e diretores. Dá para fazer melhor do que isso. Vamos ver se melhor sorte vão ter os envolvidos no suspense Verity, que é a próxima adaptação de uma obra da Colleen Hoover com a Anne Hathaway, que em breve vai poder ser vista em O Diabo Veste Prada 2. Mas, por enquanto, para quem gosta da Colleen Hoover e afins, essa literatura feita para chorar já é o suficiente. Uma Segunda Chance está em cartaz nos cinemas, com classificação indicativa 16 anos e duração de 1 hora e 54 minutos. Para comemorar os 20 anos do início da saga Crepúsculo, os 5 filmes da série vão ser relançados nos cinemas. Aí você vai me perguntar assim, mas Caio Guimarães, como assim 20 anos da saga Crepúsculo? O primeiro filme não é de 2008? Sim, o primeiro filme é de 2008, 18 anos atrás. Mas é que pra que esperar mais 2 anos se você pode basear esse relançamento nos livros? Essa é que é a sacada. Esses 20 anos são contados a partir do primeiro livro e não do primeiro filme. Só que aí você vai me perguntar assim, mas Caio Guimarães, como assim 20 anos do primeiro livro se ele foi publicado em 2005? Verdade, o primeiro livro saiu lá nos Estados Unidos em 2005. Aqui no Brasil, ele só foi publicado em 2008, já no clima do filme. Mas é que lá na terra do Trump, os filmes foram relançados no ano passado. Então foi certinho, 20 anos, 2005, 2025. Só que o esquema de relançamento aqui no Brasil eu achei mais interessante. Porque lá os filmes passaram em dias seguidos, de quarta, 29 de outubro, a domingo, 2 de novembro, meu aniversário. Aqui no Brasil, como eu disse, o plano me parece mais interessante, que é um filme por mês e não um em cada dia seguido. Por enquanto, só os 2 primeiros estão confirmados. Crepúsculo agora e Lua Nova em abril. Provavelmente a Paris Filmes está esperando a bilheteria dos 2 primeiros para confirmar se relança os outros 3. Então, se você é fã da saga do milenar conflito entre vampiros e lobisomens, com a humana Bella romanticamente dividida no meio disso, eu recomendo que você engorde essa bilheteria e mande o recado para Paris Filmes. Começando agora, com Crepúsculo,
que está de volta aos cinemas com classificação indicativa 12 anos e duração de 2 horas e 2 minutos. Nossa segunda estreia da semana é a ficção científica light Devoradores de Estrelas, com Ryan Gosling. Aqui, um dos atores mais queridos de sua geração faz um professor de ciências que acorda em uma espaçonave a anos-luz de distância da Terra. Ele não lembra quem ele é e nem como foi parar lá. À medida em que a sua memória vai voltando, ele entende qual é a missão que ele precisa cumprir: resolver o mistério de uma substância que está provocando a morte do Sol. E para ajudar na tarefa, ele vai ter a ajuda de um amigo alienígena. Devoradores de Estrelas é baseado em um livro do mesmo Andy Weir, que escreveu o livro que baseou Perdido em Marte, em 2015. E aquela era a obra de estreia dele. Ele próprio, um homem ligado à ciência, ainda que da computação, o Andy Weir imaginou a situação de um astronauta, interpretado pelo Matt Damon, que depois de um incidente em uma missão em Marte, acaba ficando sem ter como conseguir sair do planeta. Ele consegue se comunicar com a equipe na Terra, que informa que ele vai ter que esperar 4 anos por uma missão de resgate. O que seria uma sentença de morte para qualquer outra, para ele se torna só mais um desafio: utilizar os poucos recursos que tem para sobreviver esse tempo todo até o socorro chegar. Por si só, uma história dessas é material interessantíssimo, seja para livro, seja para filme. Mas o que deixou o público ainda mais instigado é o que o Andy Weir fez questão de destacar: que por mais absurdo que possa parecer, todos os conceitos apresentados ali são puramente científicos. Ou seja, é tudo factível, a não ser por uma coisa que ele admitiu que foi obrigado a forçar. E é algo que muita gente nem imagina. Ele disse que a única coisa impossível do filme é uma pessoa vestir o traje de astronauta sozinha, como Matt Damon faz na tela. O filme foi um daqueles felizes casos que aliam ótima bilheteria com reconhecimento da crítica e das premiações. Faturou 630 milhões de dólares, fechando como a 10ª maior bilheteria mundial do ano em que foi lançado. E foi indicado a 7 Oscars, incluindo o melhor filme. Não ganhou nenhum, mas onde ele fez barulho mesmo foi no Globo de Ouro. É que o Globo de Ouro tem essa particularidade, que eu acho esquisita, de, em algumas categorias, separar o drama da comédia e do musical. E a Fox, que produziu o filme, foi acusada de fraude por ter aproveitado os momentos cômicos do drama, desse drama de sobrevivência, para inscrever Perdido em Marte como comédia ou musical, em uma clara estratégia para fugir da competição com o favorito daquele ano, que era O Regresso. Deu certo. Concorrendo como comédia, Perdido em Marte faturou os prêmios segmentados de melhor filme e melhor ator. Ficou tão feio que causou até uma mudança de regra da premiação, que passou a deixar claro que dramas com pitadas de comédia devem ser considerados dramas. Mas o Andy Weir não tem nada com isso e continuou escrevendo seus livros. O segundo, Artemis, também teve os direitos de adaptação para o cinema vendidos, mas ainda não foi produzido. Dizem as más línguas que é porque ele não fez sucesso, na literatura mesmo. Mas, muito porque as pessoas esperavam mais uma ficção científica e o livro se inclina mais na direção da fantasia. O que não impediu que seu terceiro romance, Uma Volta ao Campo da Ciência, também fosse parar nas telas. E é dele que eu estou aqui para falar hoje. No início de 2020, o isolamento social da Covid ficou um pouco menos difícil para o Andy Weir, porque foi naquele momento que a MGM fez um pix de 3 milhões de dólares para a conta dele, para ter o direito de transformar Devoradores de Estrelas em filme. Para escrever o roteiro, eles convocaram o mesmo Drew Goddard, que já havia adaptado Perdido em Marte. Já a direção ficou com a dupla Phil Lord e Christopher Miller, responsável por animações como Tá Chovendo Hambúrguer e Uma Aventura Lego, e pelos live-action Anjos da Lei 1 e 2, que aliás foi o último longa-metragem que eles dirigiram, isso lá em 2014. Antes agora do Devoradores de Estrelas, De lá para cá, de 2014 para cá, eles comandaram algumas séries e até ganharam o Oscar como produtores de Homem-Aranha no Aranhaverso, mais uma animação. E a dupla fez questão de tomar algumas decisões criativas visuais e estéticas muito importantes. A primeira delas foi a de abolir os cenários virtuais.
Cada vez mais comuns em Hollywood, né, as chamadas telas verdes, ou a sua evolução, as paredes de LED, permitem criar qualquer cenário só com o trabalho de artistas de computação. Eles não queriam nada disso. Eles queriam mais realismo, queriam que as pessoas realmente acreditassem que o Ryan Gosling estava ali dentro do cenário. Então eles botaram os serrotes, furadeiras e martelos para trabalhar. Outra decisão visual interessante foi na pós-produção. Para rodar o filme, eles não abriram mão do poder das câmeras digitais. Mas, depois de concluídas as filmagens, eles converteram o filme para as velhas películas de cinema analógicas para, a partir dessa versão, depois transferir de volta para o digital. A intenção era trazer para o filme um certo calor que os filmes analógicos possuem. Para completar, o elenco, que tem como grande astro Ryan Gosling, que já foi ao espaço antes em O Primeiro Homem, volta agora em Devoradores de Estrelas e vai de novo para o espaço no ano que vem em Star Wars Starfighter. Mas eu quero destacar também a incrível atriz alemã Sandra Hüller, que brilhou em anos recentes em Anatomia de uma Queda e em Zona de Interesse, aqui fazendo sua estreia em Hollywood. A crítica de lá já está animada com o filme, celebrando a capacidade do Andy Weir de simplificar e aplicar uma cobertura pop em conceitos científicos e também a habilidade dos produtores em embalar clichês e outras coisas que a gente já viu antes no cinema em um pacote empolgante e gostoso de assistir. É bem a minha opinião sobre o filme F1, por exemplo, esse com o Brad Pitt, que concorreu ao Oscar. Devoradores de Estrelas está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 14 anos e duração para guerreiros, 2 horas e 36 minutos. Para completar o pacote de estreias da semana, tem filme brasileiro. É uma comédia que não é com Leandro Hassum ou com algum humorista do Multishow. E olha só, que boa notícia, né? Em O Velho Fusca, um jovem descobre o tal carro abandonado na garagem do avô. Ele tenta ficar com o carro para ele, mas descobre que o caso é bem mais complicado. Envolve uma briga do avô com o próprio pai desse jovem, né? E ele vai precisar promover essa reconciliação se quiser ficar com o carro. Eu brinquei com a coisa do Leandro Hassum e do Multishow, mas no final das contas é sério. Nos últimos anos, ou talvez até décadas, quando a gente ouve falar de comédia brasileira passando nos cinemas, quase sempre é esse esquema careta, gritaria e funk. Dá até para entender. O cinema brasileiro, apesar da boa fase, né, com Ainda Estou Aqui, Agente Secreto, continua sem estar nadando em dinheiro. E fazer filme custa caro. Sabendo que o público gosta desse humor mais debochado, a chance de um investimento se pagar e até dar lucro com esse tipo de filme é maior, teoricamente. Mas eu acho uma pena, porque tem tanta história boa e engraçada para contar que não precisa necessariamente vir de situações absurdas. Dá para fazer comédia com mais sutileza, sem a obrigação de provocar altas gargalhadas ou fazer rir a cada 30 segundos, o que é algo muito, mas muito difícil, mesmo para comediantes realmente talentosos. Dá para ser engraçado com histórias mais sensíveis. E é essa a proposta desse O Velho Fusca. Com um elenco que conta com Danton Mello, Tonico Pereira, Cléo, né, que era Cléo Pires, né, agora é só Cléo, e o Caio Magnente, o diretor Emiliano Ruschel definiu o filme como uma pedra preciosa que surge a cada 10 anos e que vai te fazer sair do cinema querendo ligar para a mãe, para o pai, para alguém de que você tenha saudades ou que tenha brigado e queira fazer as pazes. Ele terminou as filmagens há 4 anos e só agora está conseguindo colocar o filme nos cinemas. Isso é que é cruel, né? É mais uma dificuldade de se fazer filmes no Brasil. Quem sabe, Ainda Estou Aqui e o Agente Secreto não abrem mais portas. O Velho Fusca está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 12 anos e duração de 1 hora e 40 minutos. Tchau!